Boa tarde, meninas. Eu queria dar uma explicaçãozinha básica, porque eu tô vendo que vocês ainda estão tendo muitas dúvidas em relação aos patins, qual patins comprar, me recomenda melhor, alguma coisa do tipo. Bom, eu vou explicar, começar explicando sobre a questão dos patins de slalom. Que assim, fica muita dúvida. Qual patins eu compro? O meu serve para slalom? Vou tirar as dúvidas. A maioria das pessoas, e é bem comum aqui, que iniciem com patins modelo fitness. As características do patins modelo fitness, passeio, enfim, são as seguintes. O cuff dele geralmente é mais comprido. Esse cano aqui, ele é mais comprido, o que dá mais estabilidade e é mais seguro para patinar. Outra característica é que normalmente a base dele é comprida, as pontas, e a distância das rodas maiores do que as de slalom, e o tamanho das rodas também. O que acontece? Eles são bem estáveis para passeios, enfim, porque você faz menos esforço, ele é mais confortável, porque o tamanho das rodas é grande. Vocês sabem que quanto maior o tamanho da roda, mais você faz menos esforço para andar e mais velocidade ele adquire, por causa da rotação. E daí, essas diferenças, né? Normalmente os patins modelo fitness, eles são soft bud. Qual a diferença do soft bud para o hard bud? Os soft bud, eles são macios, o nome já diz, é soft, macio. E os hards, geralmente eles são desse material aqui, todo completos, mas é menos comum de achar. Geralmente aqueles patins infantis, são poucos modelos que eles vêm com hard boot, e normalmente com aquelas presilhas ao invés do cadastro. Mas enfim, aqui vamos para o modelo de slalom. Eu quero um patins para fazer slalom. A primeira dúvida. Existem justamente os dois modelos, os soft butt e os hard butts. Os hard butts aqui, eu peguei um exemplo, eles são com a bota rígida por fora. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que ele se torna mais durável. Qual a desvantagem disso? O conforto. Obviamente que um patins com soft butt, que é tipo um tênis, ele vai se tornar mais confortável, né? Mais fofinho, mais leve, enfim. Mas a desvantagem é que é menos durável. Mas aí fica a critério. Não compra só pela beleza, a pessoa tem que comprar também pela sua preferência. Aqui tem gente que odeia usar All Star, por exemplo, e diz que só gosta de andar de tênis com salto, tipo tênis Adidas, Nike, enfim. Então é preferência. Você pode preferir, de repente você compra um patins assim e pode não gostar porque ele não se adere tanto ao pé quanto um patins soft butt. Enfim. Uma característica muito importante do patins slalom é o seguinte: diferente do fitness de passeio, a base dele tende a ser mais curta e o formato, a configuração das rodas é diferente. Vou explicar o porquê. Existem tipos de configuração. Quais são elas? Existe a full rocker, que normalmente as duas rodas da ponta são 4 milímetros menores do que a do meio. Para quê? Porque assim, as que tocam o chão só são essas duas. Daí, torna o patins mais rápido. O manuseio do patins ele fica mais instável, digamos assim, porque só essas duas rodas entram em contato com o chão. Para slalom é perfeito, porque daí você tem um manuseio para poder desviar dos cones. Quando você levanta o patins assim de ponta, ao invés de apenas uma roda tocar no chão, vão tocar duas, porque no ângulo as duas do meio são maiores, então ele vai entrar em contato com essas duas. E enfim, tanto para frente quanto para trás. E aí é aquela dúvida: com patins slalom, eu posso mandar normalmente? Pode. Só que tem justamente esse problema. A diferença é que, como ele não é muito estável, para você correr, primeiro que apenas duas rodas vão estar tocando no chão. Segundo, que isso faz com que o patim fique mais maleável, então você tem que ter um certo costume, uma certa prática para poder manter ele na linha. Porque caso contrário, quando você pisar, ele vai meio que escorregar para um lado, para o outro enfim, se você experimentar, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Aí as duas características principais são essas. Tem a questão da dureza das rodas também. Vou dar uma explicada bem rápida. A dureza da roda ela é medida pelo o durômetro, digamos assim. Então eles vão de 74A a 92A, onde 76, 74 são moles
e 90A é extremamente duro. Então, fica assim. Normalmente a característica a configuração das rodas são de 80 a 76 milímetros, o tamanho, ou de 80 a 72, desculpe, e a dureza do slalom geralmente varia de 80 a 86A, porque são rodas que requer um pouco de roda mais dura, porque assim, eles, como não aderem muito ao chão, ele se desliza mais fácil. Por quê? Quanto mais mole a roda, mais estável é, como uma bucha. Quanto mais mole, mais ela afunda e aí torna ela mais fofa, digamos assim, no chão. O patinar se torna mais suave. Mas como ela é fofa, num terreno onde tem asfalto, areia e etc., ele meio que gruda no chão. Então a velocidade é um pouco interferida por causa dessa moleza da roda. Quanto mais dura, em compensação, ela não adere ao chão, ou seja, ela não gruda no chão, digamos assim, e pega mais velocidade. Em compensação, o patinar se torna mais assim, mais agressivo, porque você vai sentir o atrito, pelo fato dele não amortecer, ele vai causar mais impacto. Você vai topar numa pedrinha, ele vai fazer aquele impacto e você vai conseguir sentir a pedrinha. E num patins mais mole, ele vai passar por ali sem dificuldade. Então, a questão da roda também fica a critério. Se você gosta de mais mole ou mais dura, se você quer fazer menos esforço, ou se você quer fazer mais esforço e ter mais, assim, digamos, o patinar mais suave, mais gostoso, digamos assim. Sem contar com a segurança, porque, assim, uma roda muito dura, ela, se o terreno for ruim, perfeito. Mas se o terreno for bom, ele já desliza um pouco. Então, é a questão de preferência, né? Você prefere. Aqui eu peguei uns modelos bem, assim, com características bem diferentes. Esse é um modelo, o S4 da Powerslide, ele é um modelo soft butt de slalom. Aqui temos um Seba, eu acredito que seja o FR1. Ele é um modelo de slalom ou freestyle, mas é mais slalom e hard butt. Aqui eu tenho um dos modelos preferidos fitness, que embora a galera chute muito a marca da Traxart, ela é uma marca que tem muitos patins bons também. Esse é o Jet, ele é um modelo fitness, você pode ver que o cuff dele é mais comprido, como eu já tinha falado. Geralmente eles vêm com freio, que também a gente sabe que é bem dispensável. E a base e rodas bem compridas e as rodas de 84 milímetros, diferente das rodas de 76, 72 de slalom. Então ele corre bastante. Aqui tem um patins freestyle. Vamos ao patins freestyle. Se você reparar, ele tem sérias, assim, particularidades que são bem equivalentes ao patins de slalom hard butt. Por quê? Porque a base dele, ela é curta e o tamanho das rodas geralmente chega no máximo a 84 milímetros. Ele é uma mistura de patins slalom com fitness com street. Ele é como o modelo Mariche, freestyle, ele é livre, estilo livre, então você, digamos, pode fazer o que quiser com ele, entre aspas. Se você, por exemplo, se você colocar duas rodas menores aqui, ele facilmente se passa por um patins de slalom. Se você deixar rodas maiores, enfim, assim vai. Passei com ele tranquilo. Aqui tem um modelo meio freestyle speed, que ele é um patins com a hard butt, normalmente, e com rodas grandes. Eu quero dizer grandes, quando eu digo grandes, são 90 milímetros para cima. Então, eles são especialmente para correr, para fazer downhill, por sua bota ser com cano comprido, não tão comprido quanto um fitness, mas ele tem uma bota comprida como um freestyle. Então, ele dá estabilidade para você fazer downhills com segurança. Então, é um patins bem específico para isso. E aqui um patins full speed, um patins, ele não, você pode ver que ele não tem cuff alto, ele é bem baixinho, ele só é usado por profissionais, ele é um patins que geralmente é de 100 milímetros, 110 milímetros o tamanho das rodas, eles são especialmente para correr, seguir risca do mapa, porque não é para iniciantes, ou se você quiser correr e ir em pistas específicas para patins speed. E aqui eu separei aqui uns modelos só para dar uma explicada básica em street. Patins street a gente chama de patins street, mas na verdade são agressivos. Chama de patinagem agressiva, que são aquelas pessoas que fazem aquelas manobras por corrimão, por rampas e etc. Eles também têm o soft butt e o hard butt. Mesma coisa. A diferença aqui também na base, a base dele costuma ser sólida e totalmente fechada, não tende a ser vazada como normalmente os patins que a gente usa são. E a configuração de roda dele é anti-rocker, ele é totalmente diferente do roqueamento que a gente usa. Ao invés de as menores serem nas pontas, no caso do slalom, as menores ficam no meio, para facilitar o deslize por corrimão. Enfim.
E também as rodas dele são bem pequenas, porque ele não é um patins que pode pegar muita velocidade, ele tem que ter estabilidade, porque daí as pessoas que usam ele para subir e descer rampa, imagina você descendo uma rampa curvada com uma roda de 100 milímetros, não dá. Aqui é um patins, ele é um patins de street tecnicamente, mas ele é configuração Power Blading, que é uma modalidade onde ele usa rodas tamanho 80 milímetros, 82 milímetros, e a base fica bem parecida, mas ele é usado mais para dar slides, deslizar, e é uma patinagem agressiva, mas também ele serve para você fazer urbano, para você correr, enfim. E aqui são dois modelos bem diferentes, que são, aqui é o DUP e aqui é o X-Jado ou X-Jado, como o pessoal chama. Eles são patins que você calça junto com o tênis. E os DUP, os DUP, eles têm modelo com a base freestyle, que seria uma base mais ou menos parecida com essa. E também tem esse que é o fitness. E também tem um de speed, que ele tem a roda bem grande. Então, assim, o que não muda nele é isso aqui, mas a base dele muda. E os X-Jados são iguais, né? A diferença é que também ele se calça com tênis, mas a diferença é que a base dele costuma ser de street. Então, o X-Jado é a versão do DUP para street ou vice-versa. Bom, dei uma explicada básica, mas na verdade básica bem comprida, que já foram 11 minutos. Mas eu espero que vocês tenham entendido que as diferenças assim, e que dê uma pesquisada bem antes de comprar o patins, se você quer o hard butt, se você quer o soft butt, se você prefere correr, se você prefere fazer slalom, se você quer dar uns pulinhos e arrebentar seu patins mais, se você quer speed, ou se você de repente gosta do street, fica a critério seu. Então, não adianta você estar aí perguntando, qual é o melhor, qual é o melhor? É gosto, é opinião, e aí você escolhe de acordo com o que você se identificar. Fui!